me chamo Janaína, sou professora de português e a nossa aula hoje vai ser sobre gênero crônica para a turma do 9º ano. Então, aqui eu já coloquei os pontos principais da crônica e vamos lá. O que vocês imaginam que seja uma crônica? Então, a crônica ela é um gênero textual que ela vem do meio do narrativo. Então, quando a gente fala no narrativo, a gente vai falar naqueles 5 elementos principais. Eu tenho que ter personagem, eu tenho que ter um enredo, narrador, espaço e tempo. Então, quando eu for falar, sempre que eu for falar em narrativa, a gente vai ter esses elementos principais, tá? Então, a crônica, ela é uma narrativa que vai ter assuntos do cotidiano, assuntos do dia a dia, e que ela tem a intenção, então, de trazer uma crítica ou uma reflexão sobre assuntos do cotidiano, tá? Então, a prof vai passar primeiro para vocês aqui a explicação e aí depois vocês vão copiar no caderno o conteúdo, tá? Então, ela pertence à ordem de narrar, como eu já falei para vocês. Ela é um texto curto e rápido. Por quê? Porque ela tem que ser um texto que vai chamar a atenção do leitor e que não vai ser cansativo. Então, ela tem que ser um texto breve, porém que vai trazer toda a parte de reflexão. Ela aborda fatos do cotidiano, então são assuntos do dia a dia. Só que são assuntos, eu já coloquei aqui embaixo para vocês também, que são assuntos singulares e mostra ângulos não percebidos. O cronista, que é quem escreve uma crônica, a gente chama de cronista. Então, ele vai pegar assuntos do dia a dia que para nós, na nossa correria do dia a dia, não são tão percebidos. Então, ele vai olhar de outro ângulo, com outro aspecto, ele vai ter outra visão sobre aquele assunto. Então, não é um assunto pessoal, não é um assunto particular, porém, ele é um assunto, então, para a sociedade, mas com um olhar mais específico para algum pontinho. Por isso que a crônica é um texto gostoso de ser lido, divertido, porque ela vai abordar esses pontos, tá? Seguindo aqui, ela pretende divertir e ou refletir. Então, a crônica ela vai geralmente usar o humor, vai usar a ironia, mas ela também vai trazer uma reflexão. O que importa muito é a reflexão no final da crônica, porque aí então você vai trazer esse assunto do cotidiano de uma maneira diferente e vai trazer uma reflexão para aquilo, tá? Emprega uma linguagem informal, por quê? A linguagem informal, gente, é uma linguagem mais descontraída, uma linguagem do dia a dia. Já que vai abordar assuntos do dia a dia, ela aborda também com essa linguagem mais informal. Utiliza o narrador em primeira ou terceira pessoa do discurso. Então aqui, eu posso ter um narrador, observador, que vai narrar em terceira pessoa algo sobre algum personagem, ou eu posso ter um narrador em primeira pessoa que vai participar, o narrador personagem. Então ele narra um fato que aconteceu com ele, e aí então participa da história. Aqui a gente tem um ponto importante. Pode ser literária ou não literária. Por quê? A crônica, existem várias, humorística, jornalística, argumentativa e a crônica literária. Quando eu falo então numa linguagem literária, eu estou falando que é uma linguagem mais lúdica, onde a gente pode ter mais personagens ou até às vezes figuras de linguagem. E quando eu falo uma linguagem jornalística, eu falo uma linguagem mais séria. Ela não perde a sua função principal, que é trazer a crítica e a reflexão. Porém, a linguagem e o jeito de abordar o tema é um pouco diferente, tá? Aqui o professor já falou, né? O texto é leve e escrito de forma pessoal. Por que de forma pessoal? Eu vou pegar um assunto da sociedade, um assunto do cotidiano. Porém, eu vou abordar sobre a minha visão. Se eu sou o cronista e eu que estou escrevendo, é o meu ponto de vista. Então, para que uma pessoa tenha um ponto de vista e eu tenho outro, a gente vai falar isso que é uma linguagem pessoal. Então, eu vou analisar do meu ponto de vista e trazer a minha reflexão para aquilo. E aí, então, a crônica ela também usa do humor, da ironia e da crítica social. Então, ela vai ser engraçada, ser leve, ser divertida, mas vai ter às vezes uma ironia contida ali, né, sobre as linhas, e também ela vai trazer essa crítica social, porque é um assunto social, um assunto da sociedade, não é algo pessoal, tá?
Aqui são as características principais da crônica, o que a gente vai encontrar e qual que é a função comunicativa dela. Porque quando a gente estuda um gênero textual, como a prof já explicou para vocês, a gente sempre vai estudar qual é a função comunicativa dela na sociedade, para que aquele texto serve, para que ele comunica, como ele comunica, né? A gente vai encontrar crônica em revistas, em jornais. Hoje em dia também com a internet, né, com a tecnologia, a gente vai encontrar isso muito na parte da internet mesmo, ali das redes sociais, enfim. Então a crônica ela é encontrada nesses ambientes, tá? E agora, para continuar, a gente vai estudar um pouquinho a estrutura. Vocês sabem que quando a gente estuda gênero, qualquer tipo de texto, a gente sempre vai estudar a função comunicativa dele, qual que é o veículo de comunicação e qual que é a sua estrutura. Porque todo texto tem que ter um início, um meio e um fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Porém, cada gênero em específico tem partes específicas dentro dele que precisam ser colocadas. E a crônica também tem, tá? Então, a crônica, a gente vai começar com a situação inicial, o que a professora sempre fala para vocês? Quando eu vou fazer qualquer texto, eu preciso ter na minha cabeça que no primeiro parágrafo, nas primeiras linhas, eu preciso fazer o quê? Isso, contextualizar o assunto ao meu leitor, tá? Então, eu vou precisar contextualizar o assunto. Então, eu vou colocar, como é uma narrativa, a gente está estudando a crônica literária, eu vou colocar, então, quais são os personagens, qual que é o ambiente aonde essa minha história vai se passar, né? Qual que é o tema principal. Então, eu contextualizo para o meu leitor quais são esses elementos principais da minha história. Isso vai ser no primeiro parágrafo. Sempre, em qualquer texto, eu preciso ter em mente que eu preciso contextualizar isso para o meu leitor, tá? E com a narrativa não é diferente. Aí depois eu vou ter o conflito gerador. O que é um conflito gerador? Alguém pode falar da prof? Isso mesmo. Conflito gerador é aquele problema, né? O que surge ali para gerar o restante da minha história. Então, o personagem ele está em uma situação inicial e o conflito gerador faz o quê? Faz com que o personagem mude de situação, mude de posição com uma ação, tá? Então, ele vai ter uma mudança na sua ação, vai ter um problema a ser resolvido. E aí, então, esse problema vai ser no decorrer da história resolvido, tendo desfecho, positivo ou não, tá? Mas sempre, até na prova Paraná, se atentem bastante, porque identificar o conflito gerador é um descritor muito importante que a gente precisa sempre saber, tá? Porque todo texto, principalmente as narrativas, elas vão ter, então, esse conflito gerador. Qual que é o conflito gerador do meu texto? O que aconteceu? Qual foi a ação dos personagens que a partir daí mudou o roteiro, né? Mudou a história. Então, atentem-se sempre a isso. Aí depois do conflito, eu vou ter um clímax. A gente já estudou o clímax lá em conto, vocês sabem. Na crônica a gente também tem. Então acontece a minha história, eu apresento os meus personagens. Depois eu tenho o conflito, que é o problema. E aí então eu vou ter o clímax, que é o momento de maior tensão da minha história, tá? É o momento de tensão, da pessoa ficar ali na leitura, presa na leitura e pensar o que vai acontecer agora. Esse é o clímax. E depois do clímax, que é o ponto mais alto do meu texto, eu vou ter o desfecho, que pode ser positivo ou não, tá? Geralmente na crônica, a gente tem junto com o desfecho a reflexão, tá? E dentro de todo o meu texto, com algumas palavras, com algumas frases, eu vou ter a parte da crítica também. E juntamente com o humor, tá? Mas então é isso que acontece. Eu inicio com a situação inicial, depois eu tenho o meu conflito, aí eu tenho o meu clímax e tenho o meu desfecho, que é o final. Alguma dúvida sobre crônica, gente? Crônica é bem legal, é bem interessante. Vocês vão copiar esse conteúdo no caderno, tá? E aí a gente vai ler também uma crônica de Dalton Trevisan Apelo, que a professora vai passar para vocês
ou a cópia do texto, para vocês colarem no caderno. Vamos realizar então a partir disso algumas perguntas de interpretação de texto, para que vocês possam identificar o conflito, possam identificar as características principais da crônica, e depois disso a gente vai, a partir do livro que vocês leram lá no Leia Paraná, desse trimestre, a gente vai fazer a nossa última redação, que é uma crônica sobre algum fato do cotidiano que teve no livro que a gente pode colocar no nosso dia a dia, tá? Então, vamos agora copiar o conteúdo, depois fazer a atividade e na sequência a gente inicia o nosso texto. Certinho? Obrigada, é isso.